Hello there everyone, how's everybody today? Aqui é o Teacher André Betti apresentando o podcast Como se Fala, um podcast voltado para o aprendizado da língua inglesa e os muitos aspectos, dúvidas e curiosidades do inglês. Eu vou te ajudar a experimentar um pouquinho de cada um desses aspectos, seja vocabulário, pronúncia, gramática e outros tantos aspectos que compõem esse idioma incrível que é o inglês. Então, coloque seus fones de ouvido and follow me! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao episódio número 4 do podcast Como se Fala, do Teacher André Betti. Obrigado pela sua audição, por você estar aqui dedicando algum tempo para ouvir esse áudio, para aprender, refinar um pouquinho mais o seu inglês. No episódio de hoje, a pergunta é: como se fala bem passado em inglês? Sabe quando você vai pedir uma carne ou um hambúrguer e você pede que ele seja mal passado, ou ao ponto, ou bem passado? É sobre isso que nós vamos conversar hoje em nosso podcast. Diferentemente dos episódios anteriores, o episódio de hoje vai ser focado apenas em responder essa pergunta. Mas é claro que eu vou aproveitar o tempo que nós tivermos aqui para compartilhar palavras e expressões relacionadas com esse assunto. Por exemplo, expressões que você diria ou ouviria num restaurante. Nós vamos ver vários detalhes relacionados com isso. Eu separei aqui para vocês 10 palavras relacionadas com o ambiente restaurante e mais 10 expressões, afirmações ou perguntas também relacionadas com restaurante. Então vamos começar? Vamos lá então para a resposta da pergunta do podcast de hoje. Como se fala bem passado em inglês? The guy at table 7 said if he wanted it cremated, he wouldn't have asked for it rare. That is rare. Apparently not rare enough. Any rarer to walk out of here and hail a cab. Look, these are ad agency people. They spend a lot of money here. No tantrums tonight. Just fire another one. Right, one rare steak on the fly. Rare steak on the fly. Bom, a gente começou mostrando aí para vocês um trecho de uma cena muito interessante, muito legal, de um filme chamado No Reservations. No Brasil foi traduzido como Sem Reservas. É um filme de comédia, um drama romântico americano. É um filme de 2007, dirigido por Scott Hicks. A estrela do filme é a Catherine Zeta-Jones. Também tem o Aaron Eckhart e a Abigail Breslin. Então, o que se passa nesse filme, né? O filme gira em torno de uma chefe de cozinha que a vida dela vira de cabeça para baixo quando ela decide receber na casa dela uma jovem sobrinha que ficou órfã depois de um acidente trágico que acabou por tirar a vida da irmã dela, dessa chefe, que é a Catherine Zeta-Jones. E nessa cena em especial, nós temos ali a gerente do restaurante que toda hora vem reclamar, ou com uma certa frequência vem reclamar que a carne, o bife ali que está sendo feito, precisa ser mal passado. Né? E ela explica nessa cena, ela fala, olha, se for mal passado que isso, o bife vai sair andando daqui. Mas aí a gerente explica que na verdade não, que aquele cliente é um cliente muito importante e que ele é uma pessoa importante para o restaurante, então precisa ser feito do jeito que ele quer. Eu vou deixar para vocês assistirem depois esse filme, porque a sequência depois disso é muito engraçado o que ela faz com o bife, porque o cliente continua reclamando. Mas é interessante que nesses 10 segundos, aí, menos 10 segundos que a gente ouve aí essa cena do trecho do filme, eles usam muitas vezes a palavra rare.
Então o que é rare aí que eles mencionam? Rare é mal passado em inglês. A gente soletra R-A-R-E, rare. Então se você for pedir uma carne mal passada em inglês, você vai pedir rare. Tudo bem? Bom, na sequência, como é que eu faço se eu quero pedir no ponto para mal passado? É possível pedir dessa forma? Sim. A expressão que nós usamos para isso é medium rare. Medium rare. Não se preocupe como que escreve, que eu vou deixar na descrição aqui, tanto do podcast quanto do YouTube. Tá bom? Bom, e se eu quero pedir a carne ao ponto? Ela está entre os dois extremos, né? Entre o mal passado e o bem passado. Então, a carne ao ponto, nós chamamos de medium. Então, se rare é mal passado, medium rare é no ponto para mal passado, ao ponto é medium. Bom, e se eu quero agora no ponto para bem passado? Esse ponto intermediário aí da carne, né? Então, do ponto para bem passado, eu posso pedir medium well. Medium well. E por último, se eu for pedir que o bife, o hambúrguer seja bem passado, eu vou usar a expressão well done. Well done. Muito bem, ficou claro para vocês como que nós podemos pedir a carne? Geralmente a gente fala de mal passado, ao ponto e bem passado, embora existam essas duas outras expressões aí, tanto mais próximo aí do mal passado quanto do bem passado, tá bom? Eu vou começar a passar agora uma lista de palavras e obviamente o que elas significam dentro de um contexto de restaurante. E aí na sequência algumas perguntas que a gente pode usar e que são comuns de você usar para pedir comida, especificar alguma coisa. A primeira palavra que nós temos separada aqui é a palavra reservation. Reservation. Reservation significa reserva, quando você faz uma reserva num restaurante, por exemplo. Uma outra palavra é como que nós dizemos fazer o pedido da sua comida em inglês. Então nós dizemos a palavra order. Order é fazer o pedido. Ou se você vai encomendar ou pedir comida, né? Você pode usar a palavra order também. Agora, como que nós usamos, ou o que nós dizemos, na verdade, para entrada? Né? Aquele aperitivo, aquilo que vem antes do prato principal, antes da refeição. Então, principalmente no Reino Unido, nós dizemos starter. Starter. Mas já nos Estados Unidos é mais comum a palavra appetizer. Appetizer. Se você pede o prato principal em inglês é o main course. Main course. E todo prato principal ele vem com um acompanhamento. Então, acompanhamento em inglês nós dizemos side dish. Side dish. Agora, sabe aquele restaurante ou rodízio ou do tipo self-service que você paga um valor e pode comer à vontade? Bom, esse tipo de restaurante, assim como o rodízio, né, no Brasil nós temos aí tanto pizzarias quanto churrascarias em que isso é super comum. Você paga um valor, come o quanto aguentar, o quanto puder. O nome desse tipo de restaurante em inglês, ou desse local em inglês, é all you can eat. All you can eat. Ao pé da letra seria, né? Tudo que você conseguir comer. A quantidade que você aguentar comer. O prato do dia, ou especial do dia, que não é todo dia que é servido, é um dia específico, nós chamamos de special. Special of the day. O special é aquela comida que tem só de quarta-feira, ou de sexta-feira, ou de sábado, ou de domingo. E se você vai pagar a sua conta, conta em inglês é bill. Bill. Agora, quando a gente vai pagar, muitas vezes, aqui no Brasil nós dizemos que tem o 10%. Né? Então, de tudo aquilo que você consome, você paga 10%, que é pelo atendimento, também chamado de cover. Então, esse tipo de atendimento que você paga a mais, em inglês nós chamamos de service. Service. Por
porque de fato são serviços que foram prestados para você ali no ambiente. E por último, se você for deixar uma gorjeta, nós dizemos tip. Gorjeta nós chamamos tip. Agora que nós aprendemos essas 10 palavras relacionadas com restaurante e comida em restaurante, vamos para 10 expressões em inglês relacionadas com isso? É claro que existem muito mais expressões, mas a gente vai se focar aqui, nós vamos nos focar em apenas 10 expressões. Então a primeira, como é que eu digo, ou como é que alguém diz para a gente se é para comer aqui ou para viagem? Então a pessoa vai dizer for here or to go. For here or to go. Vai comer aqui ou vai levar? Para comer aqui ou para viagem? A segunda expressão, uma mesa para 5, por favor. Como que você diria isso em inglês? Então, a expressão para isso seria a table for 5, please. A table for 5, please. E você muda o número de acordo com a necessidade que você tiver. Uma terceira expressão. Eu gostaria de reservar uma mesa para sexta-noite. Como que eu digo isso em inglês? Eu diria da seguinte forma. I'd like to book a table for Friday night. I'd like to book a table for Friday night. E se o garçom, ou o gerente, ou alguém do restaurante chegar para você e perguntar: gostaria de ver o cardápio? Como que essa pessoa perguntaria isso para você em inglês? Então seria uma pergunta assim. Would you like to see the menu? Would you like to see the menu? Depois que você viu o cardápio, talvez ele te pergunte: gostaria de pedir agora? Então a pergunta para isso é: Would you like to order now? Would you like to order now? Lembra que nós vimos a palavra order naquela lista de 10 palavras relacionadas com o restaurante? Uma sexta expressão é, se a pessoa vai pedir agora, vai. Então ele pode te perguntar: posso anotar o seu pedido? Então como é que ele diria isso em inglês? Posso anotar o seu pedido? Então a sexta expressão seria Can I take your order? Can I take your order? Agora vamos supor que você queira um bife. E a gente aprendeu hoje como dizer mal passado, ao ponto e bem passado. A pergunta que ele vai te fazer vai ser algo assim: How would you like your steak? How would you like your steak? Ou seja, como você gostaria, como que você quer o seu bife. Uma oitava expressão seria, para alguém que não vai tomar refrigerante, nem suco, nem bebida alcoólica, vai tomar uma água. Muito provavelmente ele vai te fazer a seguinte pergunta: água sem gás ou com gás? Como que eu digo isso em inglês? Still or sparkling water? Still or sparkling water? Essa é a expressão que a pessoa te faria, essa é a pergunta que ele te faria para saber o que você prefere. A penúltima expressão, se você for pedir o sal para alguém, ou para o garçom, ou para quem está do seu lado na mesa, passe o sal, por favor. A pergunta seria: Would you pass the salt, please? Would you pass the salt, please? E por último, uma última expressão, quando alguém vai te dizer para você ficar à vontade, se servir à vontade. Imagine que você está lá no All You Can Eat. Olha, fica à vontade, sirva-se à vontade. A expressão para essa frase seria Help yourself. Help yourself. Pessoal, esse foi o podcast de hoje. Vamos terminar fazendo um review? Nós vimos então como dizer em inglês mal passado, ao ponto e bem passado. E junto, para complementar essa explicação, 10 palavras relacionadas com restaurante e 10 expressões comuns relacionadas com restaurante, ditas em restaurante, ouvidas em restaurante. Apenas um detalhe: o filme que eu citei aqui hoje, que é o No Reservations, Sem Reservas em português, ele está disponível para ser assistido no YouTube e no Google Play. Então aqueles que tiverem interesse em assistir o filme podem acessar essas plataformas e ele está disponível lá para ser assistido. Tá bom? Aí vocês podem talvez até colocar a legenda em inglês para ver a transcrição daquela cena em específico que eu mencionei hoje, que é uma cena
dentro do restaurante falando sobre um bife mal passado. Eu vou aproveitar e deixar aqui o tema do episódio 5 do podcast Como Se Fala. Semana que vem nós vamos falar sobre o seguinte tema, o seguinte assunto: como se fala ser vacinado em inglês? Então, nós vamos responder essa pergunta e incluir algumas palavras e expressões relacionadas com a área de saúde e palavras relacionadas com esse tópico, tá bom? Queria agradecer a atenção, a audição de todos vocês hoje e aproveitar também para deixar aqui, passa lá nas minhas mídias sociais, no Insta, no Facebook ou no LinkedIn, procura por Teacher André Bet e aí você vai ter meu perfil lá. Aqueles que quiserem mandar alguma pergunta, alguma curiosidade, alguma sugestão, pode me acessar por lá ou pode mandar um WhatsApp no 15 98101 6810. Tá bom? Muito obrigado, ótima semana para vocês, bons estudos e até semana que vem. Podcast Como Se Fala, do Teacher André Bet. Toda semana, dicas, curiosidades, detalhes, aspectos da língua inglesa para você que gosta ou está aprendendo a língua inglesa.